Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e eu acho que eu e tu já passamos por uma situação muito similar, que é entrar numa livraria, olhar o preço de um livro e pensar, meu Deus, que caro! E não é apenas uma impressão nossa de que o valor dos livros aumentou nos últimos anos. Hoje, o preço médio de um livro no Brasil gira em torno de uma média de R$ 53. E o pior, só 16% dos brasileiros acima dos 18 anos têm o costume de comprar livros. E o preço é um dos principais motivos. Mas por que exatamente o livro custa o que custa? Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tópico. Para entender o livro hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A literatura no Brasil começa oficialmente em 1500, com a carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu para a rei de Portugal, contando sobre a nova terra e fazendo uma descrição sobre ela. Isso marca o que os estudiosos chamam de Era Colonial, que vai até 1808 e é dividida em quinhentismo, barroco e arcadismo, nomes que tu provavelmente escutou na aula de literatura do colégio. E nessa época, a literatura brasileira era um reflexo da literatura portuguesa, basicamente cartas, textos religiosos escritos por jesuítas com fins pedagógicos para catequização. A partir de 1886, com a emancipação do país, começa a Era Nacional, marcada pelo romantismo e pelo nacionalismo. É o momento em que a literatura brasileira passa a construir uma identidade própria. Ao longo dos séculos veio o realismo, parnasianismo, simbolismo, todas essas escolas literárias que a gente vê na escola. Até que no século XX veio o grande divisor de águas, o modernismo, quando os autores se reuniram e passaram a buscar uma forma explícita de linguagem 100% brasileira, porque durante tudo isso, apesar de ser uma literatura nacional, ela ainda se inspirava muito nos moldes europeus. Então, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa vieram para consolidar a literatura brasileira como uma das mais ricas do mundo, com autores de diferentes classes sociais e regiões, ganhando espaço ao longo do século XX até os dias atuais. Ou seja, o Brasil tem uma tradição literária longa, e o problema nunca foi a falta de conteúdo, mas sim o acesso a ele. E aí que entra a parte prática. Como é que um livro se transforma em um objeto físico na prateleira? Se tu tiver um livro aí perto de ti, pega ele um pouquinho. Eu vou fazer esse exercício com vocês. Ele parece ser um objeto simples quando a gente olha pra ele. Só que até chegar nas nossas mãos, ele passa por uma quantidade muito grande de etapas e de profissionais. Primeiro vem a seleção do original. A editora recebe o texto do autor ou do agente literário, avalia se ele tem qualidade, originalidade e potencial de mercado. Se for aprovado, é assinado um contrato que já define direitos autorais, prazos e o formato de publicação. Depois começa o trabalho editorial de verdade. A preparação de texto, que também é chamada de copydesk, é quando um profissional ajusta a consistência da narrativa, a coesão e a coerência do texto. Tem a revisão, com a correção ortográfica, gramatical e de pontuação. Diagramação, que é quando um livro ganha a forma visual. É definido o tamanho da fonte, a fonte em si, o espaçamento, a numeração de páginas, os capítulos. E a produção de capa, que é um processo à parte, porque envolve design, brainstorming, marketing e várias versões até chegar à final que a gente tem na capa do livro. Sim, gente, por mais que seja, a gente julga sim um livro pela capa. Só depois que tudo isso é aprovado, o projeto vai para uma gráfica. Lá a impressão acontece em duas etapas, miolo e capa, que depois são coladas ou costuradas. Então, o miolo seriam as páginas em si e a capa, né? Toda essa parte aqui. Antes da tiragem final, normalmente é feita uma prova impressa, tipo um protótipo, para conferir se tá tudo certo. E apesar de estar falando de uma forma muito bem resumida, esse processo pode durar até anos. E o trabalho de pelo menos meia dúzia de profissionais de diversos setores. Cada um desses processos custa dinheiro, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Agora a gente vai abrir a caixa preta dos aviões. Do que é feito o preço de capa de um livro? Segundo especialistas do setor, no Brasil funciona mais ou menos assim: de 10 a 15% pelos direitos autorais, que é o que vai para o bolso do autor. 10 a 20% seria todo o processo de impressão. 40 a 55% para distribuição e cerca de 5% de impostos. O restante ficaria com a editora. Só que só para ter uma noção, numa análise mais recente, o papel, impressão e logística juntos representavam entre 20
a 25% do preço de capa. Quando eu digo preço de capa, aqui é o preço que custa o livro, o preço que a gente paga. Num livro de 50 reais, isso seria mais ou menos 11 reais. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, não é o papel que encarece o livro. Matei mosquito. É toda a estrutura que existe. Distribuição, editoração, divulgação e a margem que cada elo dessa cadeia precisa ter para sobreviver. O que é importante é que no Brasil, os livros têm imunidade constitucional de impostos. Ou seja, eles não pagam ICMs nem IPI e desde 2004 são isentos de PIS e COFINS. Se essa isenção acabasse, o preço do livro poderia subir cerca de 20%. E outro ponto que pesa bastante: a tiragem. A tiragem inicial média de livros no Brasil é cerca de 3.000 exemplares. Uma tiragem boa já começaria com 5.000. A tiragem é basicamente quantos livros vão ser impressos da primeira vez na gráfica. Nos Estados Unidos, esse número costuma ficar entre 10 a 15 mil. E quanto menor a tiragem, maior o custo individual de cada livro. E o preço de impressão aqui no Brasil é mais caro do que, por exemplo, na China. Resumindo essa parte, o livro não é caro porque tem alguém embolsando esse dinheiro. É caro porque a cadeia de produção dele é extremamente longa. E também porque o mercado brasileiro costuma trabalhar com tiragens menores. Mas a pergunta que não quer calar é: se o processo de produção sempre foi o mesmo, por que o valor dos livros aumentaram? Primeiro motivo, o papel dolarizado. Mesmo o papel produzido no Brasil, ele tem seu preço atrelado ao dólar. Em 2022, a matéria-prima teve uma alta média de 65% em poucos meses. Isso empurrou junto o preço do papel cartão usado nas capas, das tintas e das chapas de gráfica. O segundo motivo, que eu acredito que todo mundo já pensou, a queda no número de leitores. Aqui entra uma questão um pouco cruel. Quanto menos gente compra livros, menor tiragem e os preços acabam subindo. Esse é um motivo que é até um pouco contra-intuitivo, mas se tu olhar o valor dos livros, o preço do livro não acompanhou o valor da inflação nos últimos anos. Ele ficou defasado. Uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro mostrou que entre 2006 e 2019, o preço médio subiu de R$ 14,20 para R$ 19. A inflação acumulada no período foi de 107%. Outro levantamento indica que o preço médio do livro caiu 36% em termos reais desde 2006. Ou seja, para quem trabalha no setor, o preço do livro está, na verdade, mais barato do que deveria estar. E é justamente por isso que as editoras e livrarias têm tentado corrigir o preço dos livros, o que dá a sensação de que tudo aumentou de repente. Também temos mais um motivo, que é a concentração do mercado. Hoje, cerca de 16% dos pontos de venda correspondem a 70% das vendas feitas no país. Cerca de 15 editoras concentram 60% do mercado. Isso cria uma dinâmica de que grandes redes e marketplace conseguem negociar preços com as editoras, o que pressiona ainda mais a margem de quem está no meio da cadeia, como livrarias pequenas e editoras independentes. Agora, será que o Brasil é uma exceção nisso tudo? Não exatamente, mas também não é bem assim que a banda toca. Comparações diretas sobre o preço em real e o preço em dólar não costumam fazer sentido, porque ignoram o poder de compra de um local. Um jeito mais justo de fazer essa comparação é ver quanto por cento de um salário mínimo um livro consome em cada país. E por esse critério, o Brasil fica em uma posição intermediária em relação aos países que estão no BRICS. Ele é mais barato que na Índia e na África do Sul, mas é mais caro do que na Rússia e na China. E o que muda mesmo de um país para o outro não é só o preço, é a regulação de mercado. Muitos países adotaram a lei do preço fixo de livros para proteger pequenas livrarias e evitar que grandes redes destruam concorrência com descontos predatórios. Na França, desde 1981, existe a Lei Lang, que limita o desconto no lançamento de até 5% durante 2 anos. Na Alemanha, tem um sistema que eu vou deixar o nome aqui, porque eu não sei pronunciar. Mas esse sistema obriga que o livro seja vendido pelo mesmo preço, independente do local. Livraria, farmácia, supermercado e até mesmo na internet. O efeito disso é que a Amazon na Alemanha representa apenas 18% das vendas dos livros lá, e no Brasil representa 50%. O México, o Japão e a Coreia do Sul adotaram medidas parecidas. O Brasil, aliás, até tem uma legislação recente nessa linha, que é chamada de Lei do Preço Fixo do Livro. Tenta impedir descontos predatórios nas grandes redes e nos marketplaces, uma tentativa de reequilibrar essa balança. Além disso, é importante relembrar um dado: a renda per capita brasileira ainda é muito menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos ou em países europeus. Isso pesa diretamente na percepção de que o livro
livro é um objeto caro, mesmo quando comparado em termos absolutos, não é o país que cobra mais caro no mundo. Então, resumindo tudo isso, o Brasil carrega uma longa linha de produção de livros, com muita gente envolvida. Tem impostos sobre insumos dolarizados, sofre com tiragens pequenas por causa da queda de leitores no Brasil. E ainda, segundo dados de quem trabalha no setor, o livro tá mais barato hoje em dia do que ele estava há 20 anos atrás. No final do dia, o problema não é só o preço. É a combinação de baixa renda, poucos leitores e uma cadeia de distribuição cara. Isso é uma bola de neve que só se resolve com política pública de leitura. Mais bibliotecas e, quem sabe, com mais gente comprando livros. Mas enfim, gente, esse era um assunto que eu sempre perguntava, principalmente depois que eu passei a comprar meus próprios livros, que antes era sempre minha família que comprava pra mim, e começar a perceber como os livros de fato são objetos caros. Depois de estudar sobre o tema, eu percebi que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, te vejo no próximo.